Eu quero ler com os irmãos, e você, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo de número 7. Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 até o número 7. Diz assim a palavra: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho em que tem mandado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Glória a Deus. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, ele é o desfecho de uma tragédia na família de Jacó e um recomeço. Nessa noite eu queria despertar para uma vida de comunhão, intimidade com Deus, mesmo diante das crises. Se tem uma palavra hoje que está em voga, é crise. Em todos os lugares que você olha, você vê crise. No governo, nas instituições do Estado, na família, nos relacionamentos. E por que não dizer na igreja? Há crises. Agora, as crises não devem ser obstáculos para que nós tenhamos vida de comunhão e intimidade com Deus. As crises são desafios, mas não são obstáculos. E nós precisamos de aprender isso, que diante de um grande desafio está a possibilidade de uma grande vitória também. E é isso que nós precisamos buscar. Para que a gente possa entender essa história que eu acabei de ler, nós precisaríamos voltar um pouco no capítulo 33 de Gênesis, o capítulo 34, que narra exatamente a chegada de Jacó a Canaã, a volta dele de Harã e a chegada a Canaã, e o relacionamento que ele desenvolveu com as pessoas que estavam ali. No final do capítulo 33 de Gênesis, fala do momento em que Jacó se assenta naquela região. Já havia um povo ali naquele lugar, eram os siquemitas, ou a família de Amor com H, poderíamos pronunciar Hamor. Havia essa família, era um clã muito grande que havia naquele lugar. Havia uma vila que eles habitavam ali naquele lugar. Jacó, talvez, sentindo-se tentado a permanecer perto de pessoas, decide parar ali quando ele volta de Harã. E ali naquele lugar ele compra um pedaço de terra. E se a gente vai estudar a vida de Jacó,
O que acontece com Jacó a partir desse momento, nós vamos perceber que ele fez uma coisa primeiro sem consultar a Deus. E depois, ele fez uma coisa com pessoas com as quais, embora ainda não tivesse sido a proibição de negociar com eles, mas não era o povo com o qual ele deveria se envolver. Mas ele compra um pedaço de terra e se assenta ali. Isso está no capítulo 33. O capítulo 34 começa dizendo que uma das filhas de Jacó, eu estou dizendo uma das filhas porque ele tinha muitas filhas, mas como a mulher naquela época, ela não entrava na contagem das pessoas, a menos que ela era uma pessoa de muito destaque, como foi Sara, Rebeca, Raquel, Lia, a mulher nem era contada. A Diná só foi contada por conta do estupro que ela sofreu, por conta do episódio que marcou toda essa tragédia na família. Mas Jacó tinha muitas filhas. E o capítulo 34 começa dizendo que uma das filhas de Jacó resolveu dar uma volta ali naquela região para conhecer as moças que havia ali. Só que acontece uma tragédia quando ela sai de casa para fazer isso. Um dos rapazes daquela região, o mais importante dos homens daquela região, ele encontra Diná. As escrituras não dizem se ela estava só, se ela estava com alguém. Mas o fato é que aquele homem, ele pega aquela moça e a estupra. Só que acontece uma coisa interessante. Depois que ele a estupra, ele se apaixona por ela. O capítulo 34 descreve toda esta situação. E aí ele deseja se casar com aquela moça. Não só para reparar o erro que ele cometeu, mas porque ele de fato se apaixona por ela. Como era costume naquela época, ele procura seu pai e fala: pai, eu queria me casar com ela. Pede ela para mim, para casamento. Eles fazem uma comitiva e vão à casa de Jacó. Chegando lá, eles falam sobre a possibilidade de Diná ser oferecida em casamento àquele rapaz. Eles fazem uma proposta boa. Olha, vamos nos casar, as suas filhas casam conosco e as nossas filhas casam com vocês. E assim, o que é de vocês vai ser nosso e o que é nosso vai ser de vocês. Aquela era uma proposta boa, porque aquele pessoal já estava ali assentado há muito tempo. Só que Jacó estava só em casa, diz a Bíblia, e ele não responde nada. Mas daqui a pouco os filhos dele vai chegando. Simeão e Levi, que naquela ocasião, segundo a tradição judaica, tinha por volta de 13 anos de idade, os dois. Eles falam: mas nós não podemos deixar nossa irmã se casar com vocês, porque vocês são incircuncisos. No capítulo 17 de Gênesis, o Senhor havia feito pacto com Abraão da circuncisão. Todo homem deveria ser circuncidado. E eles dizem: mas como que nós poderemos dar a nossa irmã para se casar com vocês se vocês não são circuncidados? Aí eles engendraram um plano maligno. Eles falaram: tudo bem, a gente deixa a nossa irmã se casar com você, desde que vocês se circuncidem. Todos os homens de vocês devem ser circuncidados. Se vocês quiserem fazer isso, porque Siquém, que era o nome do rapaz, ele já tinha feito uma proposta de dar o dote que eles quisessem, o presente que eles quisessem.
Mas eles dizem: não, nós não queremos nada disso, nós só queremos que vocês se circuncidem. Só que por trás desse pedido havia uma intenção maldosa, porque eles sabiam que iria acontecer depois da circuncisão. E aquelas pessoas ficaram entusiasmadas, e diz a Bíblia que eles aceitaram a proposta. Voltaram para a cidade deles, assentaram-se com os líderes daquele lugar e disseram: olha, nós conversamos com o povo de Jacó e acertamos com eles que nós vamos poder casar com as filhas deles, eles vão se casar com as nossas filhas, só que nós precisamos nos circuncidar. Vocês topam? Todo mundo topou. E o que é que acontece depois disso? As Escrituras dizem ainda no capítulo 34, que no terceiro dia após o ato de circuncisão, provavelmente em condições sanitárias não muito adequadas, a Bíblia diz que aquelas cirurgias que foram feitas infeccionaram provavelmente. E a Bíblia diz que quando era maior a dor daqueles homens, eles não estavam aguentando, provavelmente febre, provavelmente infecção, dor muito grande. Eles não aguentavam nem se mover, provavelmente, de tamanha era a dor. Simeão e Levi, aqueles dois garotos, entraram dentro da cidade e mataram todos os homens. Todos os homens eles mataram. Levaram as mulheres cativas, levaram os bens deles, espoliaram os siquemitas. Essa tragédia, ela marca definitivamente a história na vida de Jacó. E quando Jacó vê o que foi feito pelos seus filhos, ele entra em desespero. Ele chama os filhos e diz para eles: que loucura foi essa que vocês fizeram? A minha família e eu vamos ser destruídos agora, porque todo mundo dessa região vai nos odiar pelo que nós fizemos. Com certeza eles virão e vão aniquilar a minha família e todos nós. Certamente passou pela cabeça de Jacó todas as promessas que Deus havia feito e que agora iria por água abaixo, tudo que Deus tinha prometido. Nessa situação de desespero, Jacó, eu imagino, ele está andando de um lado para outro na casa dele, com a mão na cabeça, dizendo: e agora o que eu faço? E agora o que eu vou fazer? Eu creio que se ele tivesse condições, ele iria lá e conversaria com as pessoas, mas não tinha mais ninguém, eles tinham matado todo mundo. Os que não mataram levaram cativos. Tomou tudo que eles tinham. A situação dele era desesperadora, ele não sabia o que fazer. Eu imagino que Jacó naquele instante, ele orava ao Deus de Abraão, ele orava ao Deus de Isaac, ele orava ao Deus que lhe apareceu em Betel. Ele orava a Deus e pedia: Senhor, o Senhor que me acompanhou no tempo que eu fui para Arã, que me deu as esposas, que me deu filhos, agora o que eu faço? A situação dele era desesperadora, irmãos. Era uma tragédia que tinha se abatido sobre a família dele. Deus, Ele é mestre em usar tragédias para transformar em vitórias. Ele pega o resto que tem de nós, aquilo que não vale nada da gente, Ele pega e transforma em algo de valor para Ele. Amados, naquele instante, quando ele está naquela situação de dificuldade, o que levaria muitos de nós a cometer loucuras, provavelmente, o que levaria muitos de nós a questionar por que Deus não evitou essa tragédia.
Por que que o Senhor não evitou que Diná fosse estuprada? Por que que agora nós estamos passando por isso? Amados, um erro que nós cometemos pode ser uma oportunidade para um recomeço diante de Deus. O tema é confissão e perdão. Quando nós erramos, nós precisamos tomar atitudes de mudanças imediatamente. A maioria de nós, diante de uma situação de crise, o que que a gente faz? A gente se afasta de Deus. Primeiro a gente deixa de vir para a igreja, porque estamos passando por uma dificuldade, por uma luta muito brava. É um filho envolvido com drogas, é um marido que é adúltero, é um problema sério que está acontecendo, é o desemprego, é a crise que se abate. Muitas pessoas nessas condições, elas deixam de vir para a igreja e depois deixam o próprio Deus de lado. Ao reconhecer o seu erro, Jacó fala com Deus. As Escrituras não dizem o que ele orou. As Escrituras não falam o que ele pediu para Deus diante dessa situação tão traumática para a sua vida. Mas uma coisa é certa, Deus ouviu Jacó. Aliás, Deus sempre está pronto para nos ouvir. Nós é que nem sempre estamos dispostos a falar com Ele e dizer aquilo que a gente precisa. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós descemos dos nossos pedestais, da nossa vaidade, da nossa arrogância, e colocamos tudo diante de Deus porque nós não conseguimos resolver nada, Ele está pronto para nos atender. E quando Jacó estava nessa situação, o Senhor fala com ele. Disse: Jacó, vem cá. Provavelmente Deus tenha falado de alguma forma audível com ele. Eu não sei como. Mas a palavra de Deus, ela é clara porque Deus fala com ele e conversa com ele. E Deus fala para ele assim: Jacó, vem cá. Levanta. Eu creio que Jacó estava tão desesperado que ele não sabia o que fazer. E Deus disse para ele: sobe a Betel. Interessante, irmãos, Betel significa casa de Deus. E o Senhor fala com Jacó: levanta, Jacó, sobe a Betel. Sobe a Betel, fica lá, habita ali, permanece na minha presença. Vocês sabem que quando Jacó voltava de Harã, antes de se encontrar com Esaú, de fazer aquele acordo com Esaú e fazer as pazes com o irmão, ele passa no Val do Jaboque. O Val do Jaboque foi um ponto de inflexão na vida de Jacó. E foi muito importante o que acontece ali. Quando Jacó luta uma noite toda com o que a Bíblia fala de um anjo, ele fica desesperado e o anjo quer ir embora e ele diz: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E depois daquele episódio todo, ele chama aquele lugar no Val do Jaboque de Peniel. A palavra Peniel significa Deus de Betel. Sabe, irmão, às vezes
nós vamos a Betel, que é a casa de Deus, mas nós não temos um encontro com o Deus de Betel. Talvez mais importante do que estar aqui na casa de Deus é você ter um encontro verdadeiro com Ele. Jacó tinha tido esse encontro com Deus. E aí o Senhor fala com ele: Jacó, levanta, vá a Betel, fique ali. Mas só que não era só para voltar e ficar ali. Era para Jacó reatar a comunhão com Ele. Confissão e perdão. A palavra do Senhor diz assim: levanta, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da presença de Esaú. Fazer altar na Bíblia, irmãos, muita gente pensa que é consagração, e não é. Muita gente pensa que fazer altar na Bíblia é sinônimo de consertar a vida espiritual. Não é. Fazer altar na Bíblia é manter comunhão com Deus. É você estar conectado com Ele. Quando Deus falou: Jacó, levanta, sobe a Betel, mora ali, faz um altar. Volta a ter comunhão comigo. Quando você chegou aqui, que você comprou essa terra, nós nos apartamos um pouco. Você ficou muito mais preocupado em construir aqui o seu patrimônio, em manter aqui os seus rebanhos. Tanto que quando acontece a tragédia, os filhos dele estavam todos eles no campo cuidando dos rebanhos. E Deus diz: provavelmente você se esqueceu de mim, Jacó. Há algum tempo que nós não falamos mais um com o outro. Mas agora eu quero que você vá a Betel. Eu quero que você fique ali. E eu quero que você faça ali um altar. Eu quero que você coloque ali a sua vida na minha presença para a gente manter comunhão de novo. Irmãos, tem muita gente na igreja que está distante de Deus. Tem muita gente que acha que um cartão de membro no bolso é sinônimo ou é um passaporte para o céu, e não é. Tem gente que acha que vir aqui na escola bíblica dominical, no culto à noite, no domingo, no culto de doutrina, no culto de oração, e dar uma oferta, entregar um dízimo na tesouraria, faz dele um crente perfeito. Não faz. Você será um crente perfeito que terá comunhão com Deus quando você aprender a desenvolver intimidade com Deus. Quando você não depender exatamente da igreja, mas estar aqui porque você é importante para a igreja estando aqui. Não é você que depende da igreja. Você forma a diferença, você faz a diferença estando aqui na igreja. E o Senhor fala com Jacó: vai. E diante dessa ordem, Jacó tomou uma decisão importante. Irmãos, quando Deus nos chama, Ele quer que a gente tome atitudes. Sabe quantas vezes o Senhor já falou com você em casa para você mudar a sua atitude e seus comportamentos? Quantas vezes Deus já te mandou ir orar mais, estudar mais a Bíblia, e você simplesmente ignora tudo isso? Quantas vezes Deus já te falou que você tem um ministério na presença dEle, mas você se contenta só em saber que tem um ministério, mas nunca coloca isso em prática? Quantas vezes Deus já falou que tem bênçãos para a sua família, mas você não desfruta dessas bênçãos porque você está distante de Deus? Quando o Senhor fala com Jacó: Jacó, levanta, sobe a Betel, fica lá, faz ali um altar.
Jacó tomou uma decisão. Sabe, irmãos, a vida de Jacó, ela foi marcada por momentos de crise e de grandes vitórias. No Val do Jaboque, quando ele chegou no Val do Jaboque, aquilo ali era um ponto de mudança na vida dele. E quando ele chega ali, as escrituras dizem que ele mandou todo mundo passar na frente. Passou as caravanas, os animais, as esposas, os filhos, e a Bíblia diz que Jacó ficou só. Só Jacó ficou ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês, por favor, não me interpretem mal do que eu vou falar. Não coloque palavras na minha boca do que eu não vou dizer. Mas, amados, a Bíblia diz que Jacó ficou só, ali naquele lugar. E ele lutou a noite inteira com Deus. Eu, com a minha insignificância teológica, com a minha ignorância absurda que eu tenho sobre a palavra de Deus, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que naquela noite, a luta de Jacó foi com a sua natureza carnal, com o seu temperamento maldoso. Ele era um homem que enganava, que mentia, que era enganado, que enganava as pessoas. Ele sempre passava as pessoas para trás. Desde que ele comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha, depois enganou o pai e o irmão tomando a bênção que ele tinha. Depois ele chegou lá na casa de Labão, lá ele fez mais negociatas. Chegou um ponto em que Deus disse: Jacó, eu quero te usar, mas eu tenho que te transformar. Fica agora comigo aqui. Eu creio, irmãos, que Jacó se prostrou no chão ali no Val do Jaboque. E ali ele orou desesperadamente, pedindo: Deus, mude a minha natureza, mude o meu temperamento, mude o meu caráter, mude a minha vida, Senhor. E ele lutava com ele mesmo, porque ele era um homem maldoso. A palavra Jacó significa enganador. E ele queria mudar, ele não queria mais ser aquele homem. E agora ele ora a Deus: Senhor, me transforma. E ele viu que já estava rompendo o dia, e ele disse: Senhor, eu ainda não fui transformado, eu ainda não senti que eu estou mudado. E aí o Senhor fala para ele: como é seu nome? Essa pergunta não era para Deus saber o nome de Jacó, porque o nome Deus sabia. Mas o detalhe é o seguinte, irmãos: no Oriente Antigo, o nome de uma pessoa tinha tudo a ver com seu caráter, com seu temperamento, com seu comportamento, com as suas atitudes. E naquele instante, quando Deus fala assim: qual é o seu nome? Na verdade, a pergunta era a seguinte: o que é que você tem feito durante a sua vida inteira, Jacó? E ele disse: eu tenho enganado. Porque quando Deus pergunta qual é o seu nome, ele diz humildemente: o meu nome é Jacó. Eu sou aquele que engana. Eu tomei a primogenitura do meu irmão. Eu tomei as melhores ovelhas de Labão por meio de um subterfúgio. Eu tomei a bênção de meu irmão. A minha vida inteira eu tenho sido enganador. Eu preciso de mudança agora. E Deus diz para ele: você não vai ser mais esse homem enganador. Você não vai ser mais Jacó. Você agora vai ser Israel. Aleluia! Sabe o que significa Israel? Ish é homem. Ra é guerra, é luta. E El é Deus.
Israel, aquele que luta com Deus e vence. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando isso acontece, amanhece o dia e ele passa o val do Jaboque. E quando ele atravessa o val do Jaboque, diz a Bíblia que ele manquejava, porque o anjo havia tocado a juntura da coxa dele e ele havia atravessado aquele val. Quem já viu o val do Jaboque? Eu nunca estive em Israel, mas eu já vi muito documentário a respeito, já pesquisei muito a respeito. O val do Jaboque é um ribeiro sazonal, inclusive, ou seja, não é durante o ano inteiro que ele está correndo. Tem épocas do ano em que ele seca. Provavelmente nessa época do ano que Jacó passou, ele estava correndo. Mas então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor está conosco o tempo todo. O tempo todo Deus está conosco. Sabe, a única coisa que Deus quer é que nós sejamos honestos. O profeta Isaías, ele diz assim: olha, busque o Senhor enquanto você pode achar. Sabe, irmãos, Jacó toma uma decisão importantíssima na sua vida ali naquele instante. Ele chama toda a sua família. Não é só ele que vai mudar agora. Ele chama toda a sua família. E ele dá uma ordem severa na sua casa. Vocês se lembram que quando ele saiu de Harã, fugido de Labão, Raquel, Lia, as suas concubinas, seus filhos e todo mundo que estava com ele, a Bíblia diz que Raquel roubou os ídolos que havia na casa do pai. Eram deuses familiares aquilo ali. Não vou contar para vocês a história porque não interessa agora. Mas eram deuses familiares que no Oriente era muito comum ter aquilo. Quem estivesse de posse daquelas estatuetas que eram mínimas, 5, 10 centímetros talvez no máximo, quem estivesse com aquelas estatuetas tinha direito a herdar tudo quando o pai falecesse. Raquel, ambiciosa, tomou aqueles santinhos, aquelas estátuas, aqueles ídolos e levou. Quando Labão alcança Jacó e as suas filhas, Raquel mente para seu pai, diz que não pode se levantar do lugar que está porque está menstruada, e ficou sentada em cima dos ídolos. O pai dela virou todas as barracas, todas as malas, não achou nada porque ela estava sentada em cima. Aquilo acompanhou Jacó. Havia muita gente que veio com Jacó lá de Harã. Eram semitas. E eles vieram com Jacó. Cada um deles trazia os seus deuses. Porque naquela época havia uma multidão de deuses. Cada família tinha uma divindade. Cada povo tinha 1, 2, 3, 10 centenas de deuses. O que Jacó faz naquele instante? Agora, tirai todos os deuses estranhos que há com vocês. Ele começa fazendo uma mudança radical, irmãos. É a primeira vez que Jacó, durante a sua vida, e Jacó já está com quase 100 anos aqui, se vocês não sabem. Porque quando ele saiu da casa dele, fugindo de Esaú, que ele foi para Harã com o pretexto de arrumar uma esposa. Na verdade ele estava fugindo, porque o irmão jurou que mataria ele quando o pai morresse. Ele foge. Se vocês fizerem as contas da idade de Jacó ali, ele estava com cerca de 70 anos de idade. A gente pensa que Jacó era um adolescente quando sai de casa, né? Quando ele rouba a primogenitura,
quando ele rouba a bênção, a gente pensa que ele era um adolescente. Não, irmãos. Ele era um homem com mais de 70 anos de idade. Só vocês fazerem a conta estudando a Bíblia. E ele ficou em Harã 20 anos. Nós não sabemos exatamente quanto tempo aconteceu desde que ele chegou ali, comprou as terras, se estabeleceu e aconteceu essa tragédia que nós estamos vendo aqui agora. Mas o fato é que ele já está com mais de 90 anos de idade aqui. Durante toda a sua vida, Jacó foi essa pessoa enganadora, que fazia tudo errado. Agora ele fala: tirem todos os deuses estranhos. Mas não fazem só isso não. Purifiquem-se. A purificação aqui, irmãos, envolvia mais do que confissão. Envolvia mais do que abandono das coisas ruins. Envolvia mais do que deixar para trás toda aquela imundície que ele durante toda a sua vida ele carregou com sua família. Tirai os deuses estranhos, purifiquem-se agora e mais ainda, troquem as vossas vestes. Mudem a vida de vocês por completo. Irmãos, para haver perdão, para haver comunhão com Deus, tem que haver conserto. Tem que haver mudança. Tem que haver coragem de abrir mão daquilo que muitas vezes tem sido parte da nossa vida a vida inteira. São ídolos que, como Jacó, estava guardado dentro da sua casa. Estava ali com a sua família. São coisas que muitas vezes estão dentro de nossos lares, irmãos. E que nós precisamos abrir mão. Que nós precisamos cortar de vez. Tem que tirar, irmãos. Dói às vezes, mas tem que tirar. Machuca, mas tem que tirar. É difícil, mas tem que tirar. Canto irmi hala shebiambala. Archo irmi ambatala mahai papaya. Tem que haver mudança radical, irmãos. Temos que parar de brincar de ser crente. Temos que parar com essa maneira de ser hipócrita dentro da igreja. Chui, pastor, me anda. Haralabastu e biarabas. Hantu e miahalamaia. Ha, malabasteriambala. Tire os deuses estranhos. Purifiquem-se. Troquem suas roupas. Mudem. Amados, sabe o que significa isso? Nós não temos apenas que ser crentes. Nós temos que parecer que somos crentes. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos diferentes. O temperamento, o caráter, o jeito nosso de ser, até a nossa vestimenta conta. Nós estamos muito distantes daquilo que Deus quer que a gente viva, irmãos. Estamos distantes. Eu diria que nós estamos muito mais perto do mundo do que de Deus. Essa semana eu publiquei um vídeo de uma pregação que eu fiz há uns 4 anos atrás. Carnalidade atrapalha a vida cristã. Se você quiser ouvir essa mensagem, está lá no canal. Pede para o pastor Edson depois que te passa o jeito de você fazer a sua inscrição.
Nós precisamos parar com essa mania de dizer que é crente. Nós não precisamos dizer para ninguém que somos crentes, não, irmãos. Nós precisamos viver como crentes. As pessoas têm que olhar em nós e saber, esse aí é diferente. É como aquela viúva que olhava para lá o Eliseu, o Elias, e falava, ele é um homem de Deus, ele é um santo homem de Deus. Nós precisamos de ter, sabe, irmãos, alguma coisa diferente nas nossas vidas. Nós precisamos mudar. As Escrituras dizem, irmãos, que nós somos responsáveis. Nós, os homens, somos responsáveis pelos que estão dentro de nossas casas. O apóstolo Paulo chegou a dizer que quem não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé. E é pior do que um descrente. Mas quantos de nós está perdendo essas oportunidades? Jacó eliminou tudo que estava errado na sua família, na sua vida. Ele tirou. O versículo 4 diz que então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas. Arrecada é brinco. São piercings que se coloca nas orelhas. Isso é que são arrecadas, que estavam em suas orelhas, e Jacó enterrou tudo aquilo. Não era para ser tirado mais. E ele enterrou em um lugar que era muito visível. Um local que não era para ninguém saber, esquecer, mas era para saber que ali ninguém podia mais mexer. Irmãos, quando nós abrimos mão de alguma coisa que nos atrapalha de servir a Deus, seja gostos, seja amizades, seja o que for na sua vida, não volte mais àquilo, nunca mais. Não volte. Não volte, não volte, mesmo que o diabo tente você, mas não volte. Às vezes nós precisamos de abrir mão de certas coisas, irmãos, que a gente vem arrastando há anos. A gente tem que mudar. Nós precisamos identificar aquilo que nos atrapalha espiritualmente. Você sabe o que é. Pode ser coisas bem simples, ou pode ser coisas mais complexas. Mas você precisa abrir mão disso. Aleluia. E Jacó faz aquilo que ele precisava fazer. Com 90 e poucos anos de idade, depois de uma longa caminhada, depois de tantos percalços, as Escrituras dizem no versículo 7 que ele edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, Deus de Betel. Sabe, irmãos, o que tem impedido você de estar na presença de Deus completamente com a sua família? O que você precisa abrir mão para você reconduzir-se a si mesmo e a sua família a Cristo? Essa igreja era para estar cheia. Eu sei que hoje a igreja está cooperando em outros lugares, não é porque Deus me revelou, não, foi o pastor que me revelou. Mas essa igreja era para estar cheia. Sabe por que não está? Porque o nosso testemunho não tem trazido pessoas. Só por conta disso. Procure estar mais comprometido com Deus e deixe que Ele cuide das demais coisas na sua vida. Eu queria ficar falando aqui, pastor Edson, até 11 horas da noite.
Mas eu não vou fazer isso não. Eu quero apenas ler para vocês, sem comentário, só três aplicações que eu gostaria que você refletisse na sua vida. A primeira: diante de uma crise espiritual em nossas vidas ou em nossas famílias, a solução não é fugir de Deus, mas voltar para Ele, confessando, implorando perdão, implorando misericórdia. Segunda, se você é o sacerdote de Deus com quem Ele fala em sua casa, não deixe para outros essa responsabilidade, ela é sua. Seu filho que não está na igreja, é sua responsabilidade. Seu filho que está errado, é sua responsabilidade. Os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos porque crescem, porque se casam, porque fazem coisas erradas na vida, porque fazem até por não merecer o nosso cuidado. Mas eles continuam sendo os nossos filhos. E nós os responsáveis por eles diante de